Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Márcio e trago para vocês a continuação de limites fundamentais, agora tratando do limite de a elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, vai ser sempre igual ao logaritmo natural dessa potência aqui da própria base, ok? Lembrando que o nosso foco aqui não é a demonstração dessa nossa igualdade e tão somente a resolução de alguns exercícios para embasar aí os estudos de vocês aí. Vamos aos exercícios que iremos trabalhar hoje, que é o seguinte. O primeiro exemplo que nós vamos trabalhar hoje vai ser o seguinte. O limite, quando x tende a zero, de 5 elevado a 3x menos 1 sobre 4x. Nós temos um agravante aqui, eu gostaria que vocês observassem o seguinte. Nós só vamos ter essa igualdade aqui de limite, né? Limite igual ao log natural, né? Caso isso aqui aconteça, caso eu tenha essa forma de escrita do limite, ou seja, o limite de a elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero. Não se prenda a letrinha x aqui, por favor. Poderia ser um U, poderia ser M, H, não importa. O importante é que perceba que as letras sejam todas iguais e que o expoente seja a mesma coisa que o denominador. O que eu quero dizer aqui? As letras têm que ser iguais. E o expoente aqui, que no caso seria 1x, né? Tem que ser exatamente embaixo aqui. Se eu tivesse aqui 4x, eu teria que ter 4x no denominador para que essa igualdade seja verdadeira, tudo bem? Então, é isso que é importante. Perceba o seguinte, no nosso primeiro exemplo, no numerador nós temos 5 elevado a 3x menos 1, que nada se assemelha com esse aqui. Então, nossa maior preocupação é fazer com que isso aqui desapareça, aparecendo apenas o numerador exatamente igual ao denominador. Para tanto, vamos usar uma variável auxiliar de modo a transformar essa potência aqui. Veja bem, eu posso chamar 3x, fazer uma substituição de variável, dizer que é u. E ainda posso isolar o meu x e dizer que o x é u sobre 3. Perceba que quando o x tende a zero, o nosso u, se você observar aqui nessa igualdade, o nosso u também vai tender a zero. Uma vez que você vai multiplicar por um número próximo de zero, você continua próximo de zero. Então, o u tende a zero. E aí a gente vai fazer as nossas substituições. Limite. Agora, quando o u, que é agora variável de substituição, tende a zero, de quê? De 5. O 3x, lembre-se que nós substituímos por u. Menos 1 dividido por 4 vezes o x. Quem é o x? É u sobre 3. Ou simplesmente 4/3 de u, né, pessoal? É a mesma coisa. O que a gente tem que fazer?
a gente tem que conservar o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador quando trata-se de divisão entre um numerador por uma fração, né? Então, ó, isso eu vou ter o quê? O limite, tentar fazer tranquilo, bem devagar, para que vocês consigam entender quando o U tende a 0, e aí eu tenho 5 menos 1. Quando eu inverto isso aqui, ó, na verdade, o que eu vou ter aqui? Repetir essa parte de cima, vou multiplicar pelo inverso do segundo, ou seja, o que está no numerador passa a ir para o denominador. Então eu vou me dar o direito de botar o U aqui na frente e inverter essa fração 4/3, vai ficar 3/4. E aí, pessoal, ficou tranquilo para a gente chegar a um raciocínio aqui? Nós podemos dizer que aqui é 3/4. Podemos tirar esse 3/4 aqui do limite, vezes o limite. Quando o U tende a 0, de 5 elevado a U menos 1 sobre U. Perceba o seguinte, isto aqui, ó, é o ln de 5, ou seja, o 5, ele representa o nosso A aqui, ó, ok? Então, acabamos com o exercício concluindo que esse limite é igual a 3/4 de ln de 5. Resposta concluída aí. Vamos para o segundo exemplo. Tentar separar aqui para não ficar bagunçadinho. Vamos para o próximo exemplo, que é o seguinte. No nosso próximo exemplo, nós vamos ter o seguinte. E aí a gente vai usar uma técnica diferente agora para resolver. Que, na verdade, a técnica que você vai aplicar é aquela que melhor se aplica para você chegar a essa igualdade aqui. Então, ó, limite de 3 elevado a 2x menos 2 elevado a 3x, isso sobre x quando x tende a 0. Nesse caso, a gente não vai usar uma substituição de variável nesse momento, não. O que a gente vai pensar? Bom, eu preciso fazer aparecer esse menos 1 ali. Tudo bem? Preciso fazer aparecer esse menos 1. A gente consegue fazer isso, desde que a gente subtraia 1 aqui, nesse 3 elevado a 5x, eu posso colocar menos 1. Então vamos lá, vamos ao raciocínio. Limite. Isso é uma manipulação que a gente faz quando x tende a 0, de 3 elevado a 2x menos 1, e para corrigir isso e não mudar o numerador da nossa expressão, eu tenho que adicionar uma unidade, certo? E repito o restante, menos 2 elevado a 3x. Isso tudo dividido pelo denominador x. Perceba, eu vou separar isso, mas preste bem atenção o que nós vamos fazer aqui, ó. Quando x tende a 0, eu vou separar isso, ó. Eu vou ter aqui, ó, 3 elevado a 2x menos 1 dividido por x. Aqui eu usei parênteses, mas não precisaria usar, tá? Não precisaria usar.
Só botar um menos aqui, um traço de fração já é suficiente. Note que eu vou fazer aparecer o menos 1 na outra parcela. Não há menos 1 na outra parcela, eu tenho uma soma, né, desse termo com esse aqui. Só que aqui é um positivo, eu tenho que fazer esse 1 se transformar em negativo. Ao fazer isso, eu coloco o menos em evidência. Quando eu coloco menos em evidência, essa parcela aqui, ó, eu troco ela toda de sinal, ao mesmo tempo escrevendo o número positivo na frente. 2 elevado a 3x menos 1. Eu melhorei bastante o visual da questão. Feito isso, observe o seguinte. O limite de uma diferença é a diferença entre os limites. Então eu posso escrever assim, ó, limite quando x, deixa eu ver se está no foco, tende a zero, de quê? De 3, né? 3 elevado a 2x menos 1 sobre x menos o limite quando x tende a zero de 2 elevado a 3x menos 1 sobre x. Perceba o seguinte, o que foi falado anteriormente? Que quando eu tenho a potência aqui, ó, dentro do limite aqui, ó, x, a elevado a x, eu tenho que ter essa mesma potência no denominador aqui. Não está acontecendo isso aqui, nós temos que corrigir isso. De que forma a gente pode fazer aparecer o expoente no denominador? Ou seja, o mesmo valor que está no expoente da potência no denominador. Lógico que é multiplicando, nesse caso aqui, por 2. E ao fazer isso, eu não posso fazer isso simplesmente e deixar, senão eu mudo o resultado da minha... Eu modifico o meu quociente aqui. Para corrigir isso, eu multiplico por 2 aqui também, que é a mesma coisa que multiplicar por 1, né? 2 dividido por 2 é 1. Então, o mesmo artifício eu vou usar aqui, ó. Eu tenho 2 elevado a 3x, para eu fazer aparecer o 3x aqui, eu tenho que multiplicar por 3. A mesma coisa multiplicar aqui em cima também, uma vez que eu estou corrigindo o que eu coloquei aqui embaixo. Lembrando que uma fração, você tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Bom, feito isso, eu posso jogar esse 2 para fora do limite, vai ficar 2 limite quando x tende a zero, de quem? De 3 elevado a 2x menos 1 sobre 2x menos, eu vou tirar esse 3 daqui e vou jogar para fora, 2 limite, falei 3 e coloquei 2, né? 3 limite quando x tende a zero, de 2 elevado a 3x menos 1 sobre 3x. Agora sim, chegamos ao nosso resultado tão esperado. Nós podemos muito bem escrever isso como sendo a nossa resposta. Isto aqui é o logaritmo natural de 3, então eu tenho 2 vezes o logaritmo natural de 3 menos 3 vezes o logaritmo natural de 2. Eis a nossa resposta. Ok? Vamos à próxima questão, que é tranquila também. Próxima questão, bem parecida com essa, entretanto vai requerer um pouco mais do nosso raciocínio aí, tá? Bom,
Vou colocar aqui, questão 3. Limite quando x tende a zero de quem? De 5 elevado a 2x menos 2 elevado a 5x. Isso tudo dividido por 5x. Perceba, 5x. Perceba o seguinte, vamos fazer aquele processo ali, entretanto, vai aparecer um imbróglio para a gente resolver. Então, ó, limite quando x tende a zero, eu posso acrescentar nesse 5 elevado a x, a 2x, eu posso acrescentar o menos 1, desde que eu adicione 1, que aí eu não altero o valor. Então vai ficar 5 elevado a 2x menos 1, assim eu me aproximo disso aqui, mas se eu deixar só menos 1, eu altero o numerador. Então eu tenho que acrescentar o mais 1. E o restante da minha parcela, menos 2 elevado a 5x. Isso dividido por 5x. Vamos escrever isso com o denominador em cada parcela dessa, uma vez que aqui é uma adição, e ao mesmo tempo eu gostaria que vocês prestassem atenção que nós vamos fazer o mesmo processo dali. Limite. Quando x tende a zero, eu abro um parênteses, 5 elevado a 2x menos 1. Opa, usei parênteses erroneamente aqui de novo, mas tudo bem, tá tranquilo. Sobre 5x. Eu vou colocar o menos em evidência aqui, ó, menos, e ao fazer isso, eu tenho que trocar o sinal de toda essa minha parcela aqui, ó. Se aqui é mais 1, eu vou colocar menos 1. Como é menos 1, não vou colocar na frente, vou colocar depois. Então vai ficar o positivo na frente. 2 elevado a 5x menos 1. Percebeu como apareceu o menos 1 aqui também? Sobre 5x. Como tudo está no mesmo limite, vou usar esse colchete para ficar bonitinho aqui. E o limite da diferença é a diferença dos limites. Perceba que um a gente já vai matar de cara, mas o outro já vai dar um pouquinho mais de trabalho. Isso é igual ao limite. Deixa eu ver se está no foco. Isso é igual ao limite quando x tende a zero, de quê? De 5 elevado a 2x menos 1 sobre 5x, tá? Menos o limite quando x tende a zero da outra parcela lá, que é 2 elevado a 5x menos 1 sobre 5x. Quanto a esse aqui, nós já sabemos que vai ser o logaritmo natural de 2, porque a base é 2 aqui, logaritmo natural de 2. Só que nós temos esse problema aqui, ó. Que aí nós temos que transformar isso para a forma, né, onde vai nos dar o logaritmo natural. E como é que a gente faz isso? Vamos trocar a variável 2 elevado a x por u. E assim a gente vai ter x é igual a u
dividido por 2. Lembrando que quando o x tende a zero, perceba, o nosso u também vai tender a zero. Nesse caso aqui, né? Em análise, né? Nesse caso, vai ser sempre assim. Pode ser que aconteça de não tender, o u não tender a zero. Mas nesse caso, ele tende a zero. Ok? Então, fazendo a nossa substituição e não esquecendo desse resultado que nós obtivemos, desse menos ln2, nós vamos fazer o seguinte: limite de u, né? Fiz a substituição, u tendendo a zero. Aonde for 2x eu troco por u. Então vai ficar 5 elevado a u menos 1 sobre 5 vezes u dividido por 2. Depois a gente substitui na nossa igualdade ali, tá? Então, ó, o limite disso aqui, note que no denominador eu tenho uma fração. Basta eu multiplicar o numerador pelo inverso do denominador aqui nesse caso, porque o denominador é uma fração. Divisão entre fração, repete o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. Independente se aqui for fração ou não. Se aqui fosse fração, eu repetiria a fração que está no numerador e multiplicaria pelo inverso da fração do denominador. Então, eu vou ficar com o limite, quando u tende a zero, de 5 elevado a u menos 1, sobre, e aí me permita colocar o u aqui na frente, vezes, eu vou inverter essa fração aqui, ó. Vai ficar 2/5. Portanto, nesse meu caso aqui, eu vou ter o quê? O logaritmo natural, melhor dizendo, 2/5, né? Que multiplica o logaritmo natural de 5. Só que essa não é a nossa resposta. A nossa resposta vem subtraindo isso aqui. Então, ó, 2/5 do logaritmo natural de 5 menos o logaritmo natural de 2. Essa é a nossa resposta. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e até a próxima videoaula.